Em uma noite de junho de 1917, um grupo de repórteres se reuniu na frente ocidental a fim de obter informações sobre uma ofensiva massiva que o comando britânico estava prestes a realizar. Animado, o major-general britânico Charles Harrington disse a eles que não sabia se mudariam a história nos próximos dias, mas que certamente a geografia seria alterada. Por quase 2 anos, os mineradores britânicos trabalharam sem parar, cavando sob linhas alemãs perto da aldeia belga de Messines. Vastos quilômetros de intrigados túneis profundos foram cavados para serem carregados com milhares de quilos de explosivos. No dia 7 de junho de 1917, 19 enormes minas enterradas abaixo da linha alemã no cume de Messines foram detonadas. O resultado foi uma série crescente de explosões que enviou quantidades quilométricas de solo, concreto e soldados para o ar. As explosões foram tão grandes que puderam ser ouvidas na França e na Inglaterra. Esta foi a explosão mais letal da Grande Guerra. Mais de 10.000 soldados alemães morreram em menos de 5 minutos. Bem-vindos ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui do YouTube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do clube de membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. A Grande Guerra começou em 1914 e foi recebida com sentimentos patrióticos na maioria dos países. Jovens alemães, franceses, austríacos, britânicos e russos correram para os escritórios de recrutamento mais próximos para se alistarem e servirem sua nação. A maioria dos homens alistados, cujas idades variavam entre 18 e 25 anos, tinham uma noção poética da guerra. Eles cresceram ouvindo as histórias de seus pais e avós sobre como enfrentaram as linhas inimigas, com baionetas fixas ou em formação quadrada contra uma carga de cavalaria furiosa. Os jovens pensaram que guerreariam usando táticas napoleônicas, conquistando rapidamente a glória e voltando para casa exibindo suas medalhas. Mas eles estavam errados. Este era o século XX, e um novo estilo de guerra nascia, mais violento e menos honroso do que qualquer outro visto antes. Durante o primeiro ano da guerra, comandantes militares de todos os países lutaram para se adaptarem à nova guerra. Cargas de cavalaria e infantaria foram rapidamente dizimadas pelas primeiras metralhadoras e pelos tiros certeiros dos canhões de artilharia. Milhares de baixas poderiam se acumular em meros minutos. Embora as mortes aumentassem rapidamente, o ganho territorial contra o inimigo era mínimo. Isso levou a um tipo de guerra mais cruel, lento e sujo, a chamada Guerra de Trincheiras. As forças foram acumuladas em uma série de linhas defensivas, onde os soldados viviam, dormiam e morriam. Para quebrar o impasse monótono e as cargas em massa suicidas contra o inimigo, comandantes alemães, britânicos e franceses voltaram-se para a chamada Guerra Subterrânea, também conhecida como Guerra de Minas, que efetivamente quebrou as defesas inimigas. Através de túneis profundos e intrincados, engenheiros militares cavaram abaixo da terra de ninguém para alcançar a linha adversária e realizar ataques furtivos à noite. Esses túneis também eram úteis para a colocação de explosivos que derrubariam as trincheiras inimigas, para enterrar suprimentos e instalar
linhas de comunicação vitais após a detonação. Embora pouco usado inicialmente na frente ocidental, os britânicos decidiram levar a Guerra de Minas para o próximo nível. Já nos últimos dias de 1915, as forças britânicas começaram a realizar operações de mineração em seções individuais no campo de batalha do saliente de Ypres, com a intenção de disseminar fortalezas alemãs perto de Messines, na Bélgica. Ainda no final de 1915, a luta foi centrada em torno da cidade belga de Flandres. Era comum que os exércitos cavassem entre 3 e 6 metros abaixo da superfície para plantar explosivos. Ainda assim, os britânicos, desesperados para quebrar o impasse, eram mais ambiciosos. O engenheiro-chefe da Força Expedicionária Britânica, brigadeiro George Falk, propôs cavar de 18 a 27 metros abaixo da superfície, com a intenção de evitar que os alemães descobrissem o que os britânicos estavam fazendo em Ypres. Ele também sugeriu que os oficiais britânicos cavassem 2 túneis sob o Messines, o qual passavam sob o rio Dove. O objetivo era detonar explosivos abaixo das linhas inimigas. Falk imaginou que a escavação poderia ser feita em cerca de 6 meses, tendo assim sua proposta aprovada no dia 6 de janeiro de 1916. Sua operação de escavação faria parte da ação de eliminação das defesas alemãs do cume de Messines. O objetivo era remover o exército alemão do terreno alto no flanco sul do saliente de Ypres. O flanco sul era de extrema importância tática, pois permitia aos alemães obter informações sobre as manobras britânicas, observando suas posições no norte. Se as forças britânicas tivessem sucesso, poderiam eliminar a vantagem alemã, tomar o terreno elevado e exercer alguma pressão sobre o exército francês, assim como a força expedicionária fez durante a Batalha de Somme um ano antes. O plano de George Falk para esta operação de mineração profunda foi inspirado pelo Major John Norton Griffiths, que modernizou a técnica chamada de clay kicking, ou literalmente chute no barro, e também fundou as primeiras empresas de escavação de túneis na Inglaterra. Chute no barro, também conhecido como trabalho na cruz, era um método de cavar túneis, estradas e ferrovias em fortes estruturas de solo argiloso. A técnica tornou-se essencial para o desenvolvimento do sistema do metrô de Londres, por exemplo, além de ter sido amplamente usado durante a era vitoriana para renovar os antigos sistemas de esgoto de muitas cidades inglesas. Em vez de usar picaretas ou enxadas destinadas ao uso de estruturas de solo mais rígidas, a técnica de literalmente chutar o barro funcionou favoravelmente em estruturas de argila macia. E o mais importante, foi silencioso. Exatamente o que as forças britânicas exigiam, a fim de evitar levantar quaisquer suspeitas alemãs na linha de frente. A técnica envolvia força de perna, o que exigia menos esforço dos braços, tornando mais rápido a realização, claro, do trabalho, mas não menos cansativo. Quando a guerra estourou em 1914, Norton Griffiths foi contatado pelo secretário de Estado da Grã-Bretanha, Lord Kitchener, para enviar alguns de seus mais experientes chutadores de barro para ajudar no esforço de guerra e instruir os engenheiros militares. Esses homens acabariam se tornando o Royal Engineers Company e ficariam encarregados de cavar os túneis para o plano de Falk em Ypres. Em seu livro They Called It Passchendaele, a historiadora britânica Lynn MacDonald coletou o testemunho de Tom Neville, um chutador de barro da 171ª Tunneling Company, que dizia, abre aspas, para ser um bom chutador de barro, você tinha que ter pernas longas, ser jovem e forte. Aos 21 anos, eu tinha os 3. Você se deitava em uma cruz de madeira feita de uma prancha com um suporte transversal logo atrás de seus ombros. A cruz era introduzida no túnel de modo a te deixar em um ângulo de 45 graus, com os pés na direção do seu rosto. Você trabalhava com uma pá de ponta afiada com um apoio para os pés, um de cada lado acima da lâmina, enfiando a lâmina no barro e chutando ao mesmo tempo, e aí passava para outra seção, avançando o tempo todo. Com a velha palheta de lâmina larga, numa modalidade de escavação tradicional, só podíamos avançar no máximo 2 metros em cada turno, mas
Quando o método Clay Kicking foi introduzido, conseguíamos avançar de 3 a 4 metros em cada turno. Além do chutador, as equipes eram compostas pelo ensacador, que literalmente enchia os sacos de areia com o barro escavado, e o traleiro, que dirigia um pequeno carrinho sobre trilhos que levaria o despojo de volta ao poço. Os sacos eram levados à superfície e usados como proteção de valas. Sob o controle dos Royal Engineers, as galerias de minas sob Messines foram construídas por companhias britânicas, canadenses e australianas de tunelamento. Todos tentaram impedir que o exército alemão soubesse o que estava sendo feito embaixo da terra. Em quase 2 anos de escavação contínua de túneis, as unidades de contra-mineração alemãs encontraram várias minas e túneis britânicos, o que muitas vezes levaram a confrontos próximos entre as duas forças. Para a vantagem britânica, as unidades alemãs nunca descobriram as minas mais profundas que estavam sendo recheadas com explosivos. O capitão Greener, da 175ª Tunneling Company, contou a MacDonald em seu livro que eles tinham que trocar cerca de 30 a 40 sacos de areia em um turno, às vezes mais, e durante a noite, para que não corressem o risco de serem vistos. Eles tinham que retirá-los e distribuí-los da melhor maneira possível atrás das trincheiras, bem longe da linha para que não ficassem diferentes. No total, 21 minas foram plantadas sob linhas alemãs no cume de Messines. Mais de 500 toneladas de explosivos foram distribuídas ao todo entre cada mina. A maior delas, Spanbroek Molen, continha 41 toneladas de amoníaco. Em 6 de junho de 1917, antes que a ofensiva britânica fosse lançada para capturar o cume, o major-general britânico Charles Harrington disse aos jornalistas que ele não poderia saber se mudaria a história naquela noite, mas que certamente mudaria a geografia. A hora marcada para o ataque era às 13h10 da madrugada do fatídico 7 de junho. Nem todas as unidades amigas foram notificadas da colossal explosão que estava prestes a acontecer. A fim de manter o elemento surpresa, apenas companhias específicas foram alertadas da detonação. No entanto, todos foram ordenados a estarem prontos para avançar. A ofensiva faria o possível, mesmo que fora do alcance do ataque surpresa inicial, para tomar o terreno inimigo no momento seguinte à explosão. Às 13h10 da madrugada, o pedido foi aprovado. Soldados com dispositivos individuais começaram a detonar as 21 minas e Messines tornou-se o inferno na terra. O chão tremeu quando cada explosão foi desencadeada com um intervalo lento entre elas. Então, a terra entrou em erupção com uma força tremenda ao redor das linhas alemãs. Solo, madeira, aço, suprimentos e soldados foram violentamente lançados aos céus. Para os soldados alemães que estavam bem em cima das minas, o terror acabou instantaneamente. Eles foram pulverizados. Já os sobreviventes das explosões não tiveram tanta sorte. Eles foram enterrados vivos pelos destroços que caíam dos céus e as enormes cavidades criadas pela detonação. Mais de 10.000 soldados alemães morreram durante os primeiros 5 minutos de explosões consecutivas. O tenente J. Todd, do 11º Batalhão, disse a MacDonald que havia sido um momento terrível. Eles não achavam que seria algo tão grandioso. E então, uma coisa notável aconteceu. Afirmou que o chão em que estava deitado começou a subir e descer como um terremoto. Disse que durou alguns segundos e, de repente, em sua frente, a mina da colina 60 simplesmente subiu. 3 horas após a detonação, o cume de Messines foi capturado. A batalha que se sucedeu durou 7 dias e, em 14 de junho, a zona caiu sob domínio britânico. Foi um sucesso tático que causou um tremendo impacto na moral em ambos os lados. Semanas depois, em 31 de julho, a ofensiva de Ypres foi lançada. Desta vez, os alemães contra-atacaram ferozmente. Embora a explosão na colina de Messines tenha sido a maior explosão feita pelo homem até aquela data, foi logo encoberta por batalhas mais trágicas, como a de Somme, Passchendaele e Verdun, onde mais de 200.000 vidas foram perdidas no decorrer de cada confronto.
E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.